Beleza, pessoal. É, Nessa nosso encontro, a minha ideia é falar sobre os primeiros passos, né, para quem chega no final do curso de graduação, né? E as coisas que eu vou falar nesse vídeo não se restringem a alunos de cursos específicos, né? Na verdade, vale, no meu ponto de vista, né, para alunos de qualquer curso, qualquer área, né? E aí até o título eu falar TCC, ou seria trabalho de conclusão de curso, ou PFC, que seria projeto de fim de curso, ou monografia, tem várias denominações, né? Cada curso usa o seu termo, né, para falar, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Um trabalho que normalmente o aluno faz no final do curso e que esse trabalho ele deve versar sobre algum assunto, e tem um orientador que vai, de alguma maneira, guiar o aluno ali no processo, né? E é sobre isso aí que eu vou começar a falar com vocês. É, uma pergunta, eu vou começar com algumas perguntas recorrentes. A primeira pergunta que sempre me falam é se esse tema, algum determinado tema, se pode ser um TCC, né? O aluno pensa em algum assunto, fala, pô, será que isso aqui dá um TCC ou será que não dá? E toda vez que algum aluno me pergunta, eu me recordo desse livro aí. Esse professor Efraim Rodrigues, eu acho que é um professor lá do Sul, ele é da área, não sei se botânica, ou alguma área mais próxima para botânica, e ele publicou esse livro, acho que em 2008. O título é Histórias Impublicáveis sobre Trabalhos Acadêmicos e seus Autores. É um livro super fininho, rápido de ler. Eu não estou recomendando vocês que leiam, não. Se quiserem, é uma leitura tranquila, né? Tem algumas passagens bem engraçadas. Para as pessoas que, por exemplo, estão vendo esse vídeo, que forem fazer mestrado, aí eu recomendo fortemente a leitura desse livro, porque ele vai antecipar algumas situações, vai preparar o aluno para algumas situações que eventualmente ele vai se deparar ao longo de uma pós-graduação, né? Mas para graduação eu não acho tão necessário, não, mas é interessante. E tem uma passagem desse livro, o professor ele já é bastante experiente, né? Com orientações, né, na academia, e tem uma passagem do livro que ele fala exatamente o seguinte: para a grande maioria dos trabalhos que ele já se deparou ao longo da vida dele acadêmica, ele consegue pegar qualquer dos trabalhos, para a grande maioria desses trabalhos, né, e enquadrar como um trabalho de graduação, né, uma monografia, um TCC, um trabalho de fim de curso, ou um trabalho de mestrado, ou um trabalho de doutorado. E o que difere essas coisas, basicamente, é o rigor, a qualidade, a profundidade com o qual a gente investe em cada um dos assuntos, né? Então, se a gente escolher qualquer assunto, por mais imediato, por mais básico que ele seja, a gente consegue pensar em formas de fazer aquele trabalho, ou de investigar aquele trabalho com mais precisão, com mais profundidade, e com isso, essa complexidade é o que traz uma certa inovação, digamos, pelo fato de ninguém nunca ter feito aquilo ali, né? Então há essa preocupação, né, principalmente com o trabalho de doutorado, por exemplo, da inovação do trabalho, mas essa exigência não acontece na graduação, né, de se ter algo totalmente novo. A gente pode simplesmente replicar. Eu vou fazer um novo Instagram, vou fazer um novo Twitter. E não é problema. Isso aí cabe como um trabalho de TCC, desde que o aluno tenha o mérito lá de ter realmente feito toda a implementação e tem a parte do texto, né, do documental, que é o que fica para a instituição, né, como um relato do que foi feito no trabalho, né? Então, a grande maioria dos trabalhos a gente sempre consegue olhar de maneira mais rigorosa e colocar a exigência que seja suficiente para se enquadrar em alguma desses tipos, né, como graduação, mestrado ou doutorado, né? Então, essa coisa, se isso aqui é ou não um tema, eu acho que não é o tipo de preocupação que cabe muito, não. A questão, eventualmente o aluno pode estar pensando em algo muito simplório, mas aí numa conversa com alguém mais experiente, como um professor, de repente ele consegue colocar ali todo o corpo, todo o conteúdo, ou toda a roupagem a ponto daquilo ali ter relevância significativa para cada um dos tipos aí, dos níveis, digamos aí, para o qual esse trabalho está se propondo a ser, né, a ser avaliado.
Então, basicamente, isso é isso. Eu acho que não é um tipo de coisa que deveria ser uma preocupação tão grande, principalmente na graduação, né. Ah, uma outra questão que eu quero colocar aqui é essa questão da relação entre tema e orientador, né. É comum os alunos chegarem nessa fase e já terem algum assunto ou uma vontade ou uma área, né, que eles têm vontade, de trabalhar, mas acontece também dos alunos chegarem nesse momento no final do curso e ou gostarem de muitas coisas ou gostarem de poucas coisas e ficarem na dúvida de fato do que quer investir ali, o seu TCC, né, o seu tempo de trabalho, né. Em contrapartida a isso, a gente tem também a questão do orientador. Eh, Alguns professores são muito, que são no caso aí os orientadores, são muito verticais em termos de atuação, né, e normalmente os professores que trabalham com pesquisa, às vezes pesquisa de ponta, é comum esses professores terem uma atuação muito vertical. O que eu quero dizer com vertical? Aquele professor ele só trabalha dentro daquele assunto, é um professor que só trabalha na área de engenharia de software. Tudo tem que estar ligado a métodos, a metodologias, a modelagem, coisas voltadas para essa parte de especificação de software, poderia dizer assim. Ah, o outro trabalha só com redes de computadores. Ah, o outro trabalha só com computação gráfica. Então, só qualquer coisa relacionada à computação gráfica é o que interessa a esse professor. Esses professores, eles são bem verticais. E aí, normalmente, eles vão ter interesse e disponibilidade em trabalhar com assuntos que sejam dessa área dele vertical. E a gente tem também os professores que são mais horizontais. Esses professores, normalmente, eles não têm um conhecimento tão profundo em alguma área específica, mas eles costumam trabalhar a ideia do horizontal, né, que eles conseguem enxergar e relacionar mais tranquilamente, porque eles se permitem, né, a trabalhar com assuntos, com trabalhos, né, de diferentes áreas, né, totalmente áreas afins, né, seria o natural. Mas esses professores horizontais eles se permitem a orientar assuntos diversos, né? E aí, quando o aluno ele já tem um assunto, a primeira recomendação que eu faço é, como orientador, ele vai ser uma pessoa que vai estar ali muito próximo do aluno, né, vai ter que estar trabalhando ali de uma maneira assim um pouco mais intensa do que seria uma relação de uma disciplina comum. É bastante importante, no meu ponto de vista, que o aluno tenha uma afinidade com o professor, com o orientador. Não é uma afinidade de morrer de amores, não é isso. É só a questão de assim, eu já tive aula com aquele professor tem um ritmo que me agrada, ele tem uma maneira que eu acho interessante, então eu acho que eu consigo trabalhar de uma maneira mais intensa com ele e não vou ter problema. Então, esse tipo de escolha, né, por parte do aluno, eu acho bastante interessante, né. Agora, tem o seguinte, se o aluno ele tem um interesse por um assunto em particular, e esse assunto não tá e esse professor, por exemplo, eu imagino que ele seja desses professores mais verticais, há uma chance desse professor não querer orientar o aluno, né. Então é uma coisa que o aluno tem que estar ciente disso, né, que eventualmente se esse cara é muito vertical, o esse professor não vai ter o interesse ou a disponibilidade de orientar o aluno naquele tema que ele tem desejo, né. E aí cabe ao aluno ou se enquadrar dentro do interesse do professor, uma vez que ele viu que ele tem afinidade com aquele professor, e aí ele resolve trabalhar com ele, ou não, ou ele carrega o tema dele, o que ele pensou em trabalhar para algum outro professor, né, busca algum outro professor para ver se esse outro professor tem interesse em orientá-lo, né. Isso para os alunos que não, têm um tema em mente, que já têm um tema em mente. Para os alunos que não têm um tema em mente, aí normalmente essa busca pelo orientador costuma casar com interesses em comum, né. "Ah, então eu tenho um professor ali que eu tenho interesse, eu não tenho ideia do que eu vou trabalhar, mas eu vou converso com o professor, vou atrás dele". E é bastante comum os professores vivem o tempo todo com um monte de ideias, com um monte de problemas que eles costumam se deparar ou vislumbrar, e normalmente o professor está à caça de alunos para investir, né, para trabalhar em cima desses problemas, né. Então, uma busca inicial e um bate-papo provavelmente já é o suficiente para se ter acesso a uma lista de temas, de assuntos, e aí o aluno, em comum acordo com o orientador, pode chegar dentro de um tema que seria interessante de ser investigado, né.
Então, essa relação aí de termo de orientador, botei até essa imagem aí de dois numa queda de braço, né? Mas assim, essa relação termo-orientador não pode chegar a esse ponto, né? Na verdade, é uma coisa de colaboração e não é de disputa, né? Então, por isso essa importância aí da afinidade entre orientando e orientador, tá? Uma outra dica que às vezes acontece, alguns alunos, é uma parcela eu acho menor, né, não é uma maioria, né, mas é só uma sugestão para essa parcela menor, se for do interesse, se o aluno tem vontade de seguir carreira acadêmica, seja fazer a carreira completa, né, mestrado, doutorado, virar professor, ou seja, apenas ter a vontade de emendar no mestrado. Se o aluno já tem essa ciência, ah, não, eu vou acabar minha graduação, eu vou para o mestrado, uma sugestão que eu dou ao aluno é dele dar ciência para esse potencial orientador, para esse professor, porque provavelmente dentro de um conjunto de assuntos, o professor pode escolher algum assunto que, por mais que aquele aluno não vá trabalhar naquele assunto no mestrado, mas eventualmente o professor pode propor algum trabalho mais científico, né, que envolva um pouco mais de pesquisa e tudo mais, que aí aproxima o aluno em termos de prática, né, do que vai acontecer com ele no mestrado, né? Então ele aproveita esse essa oportunidade para ganhar afinidade com esses temas, né, que vão ser abordados lá no mestrado, né? Então, para quem quer seguir a carreira acadêmica, é interessante comentar com o orientador, porque aí provavelmente ele já tem a oportunidade de explorar assuntos que podem, de alguma maneira, trazer mais benefícios para o aluno, né? Quando para quem não quer, para quem vai só para o mercado, ou vai só, para quem vai para o mercado, aí não tem problema a questão do assunto. Aí pode pensar até para um outro lado, né? Ah, então eu vou escolher um assunto que tenha mais afinidade com coisas voltadas para o mercado, né? Ah, sei lá, web, banco de dados, seja lá o que for, aí depende do interesse de cada um, né? Então, isso aí é bastante individual, né? Beleza. Uma outra questão que eu costumo ver também o pessoal perguntando é que se o trabalho de fim de curso, na área de computação, na área de TI, se precisa ter implementação, ou seja, se precisa criar um software necessariamente. E a resposta é não, pelo menos não do meu ponto de vista. Pode ser que algum departamento, algum curso de alguma universidade crie essa exigência, tenha isso como regra, tá? Mas do meu ponto de vista, eu acho que não faz sentido ter regra desse tipo, porque você pode ter trabalhos. Imagine, por exemplo, um aluno que, para um assunto, para um problema que é muito complicado, é muito difícil de resolver, o aluno consegue bolar um algoritmo. Então, assim, se não tiver nenhum algoritmo parecido, de repente só estruturar um algoritmo e já meio que vislumbrar que aquele algoritmo faz sentido, isso aí já é um mérito tremendo para o trabalho, né? É um pouco diferente, por exemplo, eu vou criar um método de ordenação. Aí ficar só no teórico pode não ser suficiente, porque assim, a gente tem um monte de algoritmos de ordenação na prática. Então, naturalmente, assim, eu bolei o algoritmo de ordenação que eu inventei da minha cabeça, eu vou ter que implementar e testar desempenho, né, com conjuntos de dados, comparando com o Quicksort, com o MergeSort, com esses outros algoritmos, né, de ordenação, para ver o quão bom o meu algoritmo é, né? Então, tudo depende. Se eu propus um algoritmo para algo que nunca ninguém fez nada, é bem provável que só o algoritmo em si, sem implementação, sem uma implementação rigorosa, já tenha o mérito, né, da questão do trabalho. O que é diferente de eu propor um algoritmo para contextos, né, onde já se tenha coisas já implementadas, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta é necessariamente não. Você não precisa, para qualquer assunto que pense de TCC, de ter implementação. Mas na área de computação, né, estou falando aqui, é a área que eu atuo mais, é bastante comum aparecer, né, implementações, às vezes aplicativos, né, que são a realização daquela ideia que foi proposta ou pensada entre aluno e professor durante o trabalho, né? Mas não há essa obrigatoriedade de implementação, do meu ponto de vista.
Pois bem, então assim, quando o trabalho é desenvolvido, tudo mais, num dado momento, chega o ponto em que o aluno tem que começar a escrever, né, redigir o que foi feito, todo o processo, os ganhos e perdas, o que que foi bom, o que que não foi, comparar a iniciativa dele com outros trabalhos. Imagine, por exemplo, a gente estava falando desse algoritmo de ordenação, então eu vou comparar em termos de, por exemplo, complexidade, o meu algoritmo que eu estou propondo com os outros algoritmos que já existem, uma série de outras coisas. Então, tem toda uma documentação a ser produzida, porque é isso que registra que o aluno fez esse trabalho. Né? E aí eu peguei essa definição aí do que é monografia de uma publicação do EDUF. A EDUF é a editora da Universidade Federal Fluminense, editora universitária, né? E tem lá um guia, né, de orientação para a escrita de TCCs, né, de monografias, e eu retirei esse trecho só para destacar algumas coisas com vocês. Eu vou ler ele aqui de ponta a ponta. A monografia é um gênero de trabalho do qual um ensaio, a tese, a dissertação e o TCC são espécies que se caracterizam. Então, nesse início aí, você já observa que a monografia se aplica tanto para graduação, mestrado, doutorado, né? Que seria a tese para o doutorado, a dissertação para o mestrado. É um texto que traz o relato do que foi feito do trabalho. Né? Pois bem, então é um gênero de trabalho do qual o ensaio, a tese, a dissertação e o TCC são espécies que se caracterizam de acordo com o grau a ser alcançado, né? Então, pessoa da graduação é para ser bacharel, ou tecnólogo, para mestrado é para ser mestre, e doutorado para ser doutor. Pela atualização bibliográfica, né? Então, normalmente os trabalhos de monografia, eles trazem um levantamento do que se tem publicado, né? Do que se tem até aquele momento de assuntos relacionados, né, dentro daquele trabalho que foi desenvolvido, né? A atualização bibliográfica está nesse sentido aí. Pelo domínio do assunto, então, ao longo do texto, o aluno, a aluna vai dar todos os detalhes, né, de como foi o processo, do que foi, de quais conclusões se tem, né, daquele trabalho, as escolhas certas, também as escolhas erradas, né, e por aí vai. Né? E aí isso demonstrando o domínio daquele assunto. E isso pela capacidade de pesquisa, né, de investigação, de sistematização, então assim, de descrição do método de uma maneira bastante clara, né, que possa ser reprodutível. Isso para as áreas de pesquisa isso é bastante interessante, né? Então você descrever um método a ponto que alguém possa pegar e refazer aquilo só olhando a descrição. Né? E também um quê de criatividade, de inovação. Né? Isso aí é bastante recorrente, é comum aí dentro dos trabalhos de fim de curso. Né? Então, sugerem-se aqui, de forma sucinta, critérios para apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso. Então, esses temas aí mais gerais são mais ou menos os critérios, né, que orientam os professores na hora de avaliar um trabalho de fim de curso. Né? Então, eu tirei esse extrato aí para comentar a vocês. Ali embaixo eu coloco o EDUF 2012, meio que citando lá no final dessa apresentação, eu coloco as informações de como vocês podem recuperar ou ter acesso, né, a esse documento onde tem essa definição. Beleza. Formato da monografia, então assim, eu tenho texto, mas como é que tem que ser, como esse texto tem que ser organizado, né, de que maneira, né? E aí a gente tem a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dá uma orientação para um monte de coisas, né, dentre elas até para a confecção de teses e dissertações, né, e monografias em geral, né? E aí eu peguei essa definição, que não é do site oficial da BNT, é de um site não oficial, e depois eu vou comentar o porquê e vou dar uns detalhes mais para o final do curso, coisas até um pouco engraçadas que eu descobri agora preparando esse material. Mas, pois bem, vamos lá. O formato da monografia. Talvez nos pareça algo desnecessário, mas a verdade é que as normas da BNT são essenciais para dar ao conhecimento científico ali descrito, né, na monografia, um cunho de maior confiança e seriedade. Né? Então, assim, um dos objetivos principais de se encaixar, né, um documento, um texto, né, no caso a monografia, dentro de uma formatação, né, é de dar segurança, de dar confiança de que aquele texto ele tem embasamento, ele tem fundamento. Né? Além disso,
continuando aí na frase, além disso, é um critério de normatização adotado em vários países no mundo. Então, tem essa questão de visibilidade baseada nesse um conjunto de regras que a associação define, né? Elas fundamentam-se na necessidade de uma padronização para os trabalhos acadêmicos. Então, assim, na verdade, aqui a gente está falando de coisas ligadas a padrão, né? E o padrão é importante porque, na medida que a gente se acostuma com o padrão, e eu não estou falando só com texto, estou falando com qualquer coisa, no momento que a gente se acostuma com o padrão, a gente ganha mais eficiência na hora de lidar com aquelas coisas que o padrão está definindo, e essa eficiência, ela também facilita o aprendizado de outras coisas que foram produzidas naquele formato, né? Então a padronização, ela, se por um lado ela nos ingessa um pouco, né? Porque está nos formatando ali dentro de um conjunto de regras, por um outro lado a gente ganha mais agilidade, né? E de onde eu tirei esse texto está também ali na referência que está no final dessa apresentação, a BNT 2020. Beleza. Como a gente está falando de escrita, estamos falando de monografia, uma coisa que tem sido cada vez mais chato é com respeito à importância do português, né, do nosso idioma, né, desde que a gente está falando aqui do Brasil, né? E hoje, cada vez mais, a gente não tem desculpa para escrever errado, né? Tem aí alguns governantes nossos, algumas pessoas falando coisas absurdas, né? Assim, meio que tentando matar o idioma, né? Mas assim, a gente não tem razão. Por quê? Eu escrevo no WhatsApp, em qualquer programa desse assim de troca de mensagens, eu tenho um corretor ali me indicando quando tem uma palavra que está mal escrita. A gente vai escrever em algum serviço de e-mail, como o Gmail, por exemplo, os caras estão usando IA para completar nossos textos, né? Então você começa a falar, ele já vai ali sugerindo coisas, e essas coisas estão sendo sugeridas com alguma regra que assim, a grande maioria das pessoas escreve de forma correta, né? Então, assim, essa completação tende a estar respeitando o idioma no qual a gente está escrevendo, né? Então, assim, hoje a gente não tem desculpa. A gente tem corretores ortográficos assim, espalhados ao nosso redor. Tem um monte de ferramentas até de análise gramaticais, né? Online, offline também, né? Então, assim, a gente não tem desculpa para escrever de forma errada, né? Não faz sentido, né? E o exemplo que eu estou colocando aí, dessa frase, não tem nem a ver com essas coisas mais grotescas, né? Esses erros que a gente tem se deparado aí. Eu estou falando de coisas bem simples, nesse caso aí um exemplo com uso de vírgula, né? Vamos ler a frase, vocês já devem ter lido ela aí, está em letras garrafais para vocês darem uma lida, e está faltando uma vírgula, né? Eu queria que vocês pensassem 5 segundinhos, né, onde é que está essa vírgula. Pois bem, vamos lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Observe, se não tendo vírgula, a gente não pode dar uma paradinha, né? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Essa é a maneira que o português nos diz que a gente tem que ler essa frase, né? Então, claramente, aí está faltando uma pausa, né? Eu não estou nem conseguindo respirar direito para falar a frase. E aí, tem duas possibilidades. Se eu coloco a vírgula ali logo após a mulher, olha lá, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura, né? Então, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. O homem andaria de quatro à procura da mulher, porque ele sabe do valor que ela tem. Agora, eu posso colocar essa vírgula depois do tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Então a inversão aí, a mulher vai andar de quatro porque o homem tem valor. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Então, assim, é um detalhe bobo, uma frase mais para brincar, né? Mas para mostrar a vocês que desde as pequenas coisas, como por exemplo o uso de vírgula, de pontuação, o idioma está presente. E para uma escrita científica, que é o que a gente está falando aqui, que a gente está falando de TCC, não cabe a gente escrever de forma errada, né? Assim, é uma escrita formal, então tem todo um rigor,
Então é super importante a gente não pecar desde as coisas mais básicas, né, de pontuação, de organização de texto, né, de parágrafo, frase, as coisas que são fundamentais, né, até a questão do trabalho em si, né, a maneira de descrever o texto, né, o que foi pesquisado e tudo mais, que é o que versa lá as normas, por exemplo, como a BNT. Né? Então isso aí é algo muito importante, a gente não pode cochilar com essas coisas. Mas a escrita científica ela vai muito além da questão do idioma, né? No caso nosso do português. Né? Ela, por exemplo, ela precisa ser formal, né? E não, então não cabe num texto científico gíria, né? Não cabe palavras informais, exceto, obviamente, né? Sempre tem exceção e tudo mais. Imagine, por exemplo, que seja uma monografia de letras, né? E o aluno, a aluna que está pesquisando determinado assunto, e em algum momento o assunto envolve falar de gírias, né? Lidar com as gírias. Imagina um estudo histórico de gírias e tudo mais, e aí, inevitavelmente, a gente vão ter que aparecer coisas informais num texto formal. Né? Mas assim, são situações e situações. No geral, a escrita ela precisa ser formal. E não confundam, isso às vezes muitos alunos confundem escrita formal com escrita mais cheia Vossa Excelência. Não é isso. A escrita formal é aquela escrita precisa que não tem gíria, né? Que a descrição ela é muito exata, né, do que se quer. Né? Como se fosse, por exemplo, para se descrever uma fórmula na matemática, uma equação lá na física. Né? Você tem todo um formalismo ali, tem toda uma precisão, não tem gíria, né, nesse tipo de documento. A escrita científica ela também permite argumentação própria. Na verdade, eu até podia ter invertido ali na questão da citação, né? Porque são duas coisas compostas. Né? Quando você argumenta com as suas próprias palavras, você não tá citando ninguém. Na verdade, você está colocando o seu entendimento para um dado assunto. E isso, para algumas áreas, o pessoal fica meio receoso com essa questão da argumentação própria, mas eu acho muito ruim. Na verdade, eu acho que faz parte o aluno dar a sua opinião, falar o que pensa, né? Com respeito a um dado assunto, nas partes do trabalho em que cabe esse tipo de opinião pessoal, né, do entendimento com respeito a um dado trabalho. Né? Mas uma coisa que é muito importante, né, é a parte também da citação, né, citar outros trabalhos e aí se preocupar nessa citação de usar fontes confiáveis. Né? Então, fontes que a gente sabidamente sabe que são fontes imparciais, né, que você tem ali fatos, né, sendo apresentados, discutidos, e não achismos, né, ou coisas de caráter mais duvidoso. Né? Então, a citação é um mecanismo super importante na escrita de um trabalho científico. Né? E aí até eu usei essa apresentação para dar exemplos disso. A gente viu lá tanto no Eduf quanto no EBNT, nas dois textos que eu apresentei, nas duas definições, eu coloquei lá uma citação, eu botei um marco, né? Só voltar aqui para mostrar, eu coloco lá, por exemplo, a BNT 2020, e aí quando a gente chegar lá na parte de referências, eu consigo recuperar, saber o documento com mais detalhe de onde eu tirei esse texto. Né? Então, esse mecanismo de citação, ele é muito importante. A maioria dos livros didáticos, por exemplo, todos eles têm citação, porque é uma maneira bastante importante de se dar confiança num dado texto, né? Você saber de onde extraiu cada uma das coisas. Né? A gente tem a questão do uso de normas, né, na escrita científica. Então, normalmente, eu falei da BNT, mas, por exemplo, no caso da universidade, né, da UF, da Universidade Federal Fluminense, ela tem regras próprias que são baseadas na BNT, né, e muitas universidades fazem essa adaptação, né, da BNT para as suas necessidades, né, e outras simplesmente adotam a BNT como a regra, né, para a criação, para a formatação de documentos. Né? Então, mas o uso de normas ele é bastante importante, como eu falei, porque não se define um padrão, você está ali criando uma ordem, né, que é bastante interessante e facilita a leitura de diversos trabalhos que estão seguindo aquele formato. Tá? E por último, um destaque que eu faço aí também é a questão dos editores. Né? Aí falando
um pouco com o pessoal da área de exatas, né, de computação, física, matemática e tudo mais, é comum, assim, o Word é o editor que a grande maioria das pessoas utilizam, né, para escrita científica, mas eu tenho a questão do LaTeX. O LaTeX ele é uma ferramenta para criação, para editoração de textos, né? Que seria como se fosse você não está programando exatamente, mas é como se você estivesse criando um programinha, né? O teu texto está ali com alguns comandos, algumas regrinhas, né? E depois esse texto ele é processado por um parser, por uma ferramenta que vai gerar o documento final. Né? E o porquê que o LaTeX funciona assim, né? E por que esse LaTeX é interessante para a escrita científica? Normalmente os textos científicos eles são longos, né? Eles acabam crescendo um pouco e às vezes tem fórmulas, tem imagens e um monte de outras coisas, né? Num texto, por exemplo, como o LaTeX, a imagem ela nesse texto inicial que está sendo criado ou programado, né, por quem está escrevendo, a imagem ela não é inserida no texto, e sim uma referência para ela. A imagem normalmente fica no mesmo diretório onde está o documento, mas ela não é inserida totalmente no documento, ela fica só como uma referência. E aí, só no momento que esse parser varre esse texto, que a imagem é inserida no texto final. E o que tem de interessante nisso? É que o teu texto que você está lá digitando, que está inserindo as referências para a imagem e tudo mais, o teu texto ele fica pequeno, porque ele fica do tamanho de um arquivo texto simples, sem imagem, sem nada, então a chance de o teu editor travar é muito pequena. Isso é muito diferente do que exatamente acontece com o Word, quando você trabalha com muitas páginas, documentos grandes, começa a colocar muita imagem, o arquivo começa a ficar muito pesado, e aí isso começa, eu já, por exemplo, no meu mestrado que eu escrevi com o Word, perdi várias versões, tinha que ficar fazendo backup o tempo todo para ter garantia de não perder muita informação. Né? No meu doutorado eu já fiz em LaTeX e aí a vida foi outra, assim, em termos de facilidade. Muita gente resiste, tá? Mas a minha recomendação, principalmente para o pessoal da área de exatas e tudo mais, é que LaTeX para a escrita científica, ele ajuda pra caramba. Tem uma curva de aprendizado inicial que ela é um pouquinho maior do que o Word, porque o Word todo mundo está acostumado a escrever, escreve o tempo todo, né? Então você tem alguma coisa a aprender, mas isso não é muita coisa. Né? E tem alguns ambientes online para a escrita do LaTeX que facilitam muito a escrita. Um dos que eu uso bastante é chamado Overleaf. Eu posso daqui a pouquinho abrir o site para vocês verem, mas o Overleaf ele apresenta um ambiente bem amigável, né? Ele é online, então na nuvem, facilita bastante e ainda permite que você, aluno com o seu orientador, que o seu orientador veja a versão do texto diretamente pelo Overleaf, né? Acessando a nuvem. Então, eu acho que se ganha um pouco em termos de possibilidades, né? Mas é só uma sugestão, cada um escolhe o que é melhor para si e acaba pagando, né, positivo ou negativamente pelas suas escolhas, mas isso aí faz parte. É só uma sugestão que eu apresento a vocês. Beleza. Nessa questão de citação, uma coisa que aparece aí de forma recorrente é a questão do Wikipedia, né? Uma coisa que eu sempre falo com os alunos, assim, primeira coisa, assim, vai fazer pesquisa no Wikipedia, é importante fazer pesquisa em inglês. Não é porque eu sou adorador lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ou seja lá o que for, não é por isso. Na verdade, a grande maioria das pessoas que colocam conteúdo na web, colocam em inglês. Vou pegar, vou chutar aqui, eu acho que, imagina que português dê conta de 15, 20% da web, o inglês deve dar conta de, sei lá, 70%. Né? Então é muito mais conteúdo em inglês, então acaba necessariamente que os melhores conteúdos estejam no idioma em inglês, os conteúdos mais confiáveis. E o Wikipedia, ele é um bom exemplo disso. Né? Então, normalmente, se a gente pegar o mesmo artigo, ele em inglês, quando a gente pega em português, normalmente ele é menor, e às vezes mais mal escrito, né? E aí, de alguma maneira, isso é um pouco culpa nossa, né? Porque o Wikipedia está lá aberto, a gente poderia estar lá redigindo os artigos, né, na plataforma. E não fazemos porque é mais cômodo pesquisar o que já está pronto, seja lá o que for. Né?
Mas então eu sugiro em inglês. Esse exemplo eu peguei em português. Eu fiz uma pesquisa por Flamengo, aí veio um negócio tipo Barão do Flamengo. Eu não sei se a fonte está muito pequena para vocês verem aí, tá? Mas eu fui pesquisar um tal de Barão do Flamengo. Aí apareceu essa pessoa aí, Luiz de Matos Pereira de Castro, que eu não faço ideia de quem seja. Mas observe o que eu quero chamar a atenção, essa caixinha laranja que tem aí logo abaixo. E diz logo no início: esse artigo ou seção não cita fontes confiáveis e independentes. Ajude a inserir referências. O conteúdo não verificável pode ser removido. Então, assim, o próprio Wikipedia tem mecanismos para fazer uma validação mínima e verificar se aquele artigo está bem escrito ou não, né? Então, assim, esse artigo em particular, ele não está nada confiável. O Wikipedia já está dizendo isso. Não faz sentido um texto de monografia citar um artigo como esse. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa tremendamente ter cuidado, né? Então, assim, vai citar o Wikipedia, tem a garantia de aquele artigo estar bem escrito, né? Primeira dica aí nessa questão de uso do Wikipedia. Segunda dica, às vezes a gente está citando um conteúdo de um artigo confiável no Wikipedia, mas o trecho que eu estou querendo pegar, ele está, por exemplo, quem escreveu o artigo do Wikipedia extraiu de um livro, e o livro está citado, por exemplo, lá no final do artigo do Wikipedia. Então é muito mais confiável até, ao invés de citar o artigo do Wikipedia, citar o livro onde está a fonte original daquilo que foi reproduzido, né? Então é importante ter essa clareza de citações aí, para quê? Voltando ao que foi comentado lá atrás, aumentar a confiança no texto científico que está sendo produzido, né? Então a gente garantir que a gente está citando as coisas de forma confiável, né? Para vocês terem ideia do quanto essa coisa do Wikipedia é um tanto séria, às vezes eu vejo as pessoas mesmo reclamando, ou falar, citado do Wikipedia, isso é um absurdo, não sei o quê. Eu acho terrível isso, porque o Wikipedia é um exemplo super bacana de enciclopédia, né, de algo que é muito consultado, muito referenciável. E como eu falei, se a parte de português não está bem escrita, em parte é culpa nossa, né, de não estar dando a nossa contribuição, né? Mas uma coisa para vocês terem ideia do quanto o Wikipedia tem mecanismos para fazer checagens e ficar monitorando, o Wikipedia hoje tem revisores, né? Tem pessoas que fazem esse trabalho de monitoramento, seja ele manual, seja ele automatizado. Recentemente eu vi, acho que num vídeo, no podcast, a pessoa relatando que eles estavam fazendo uma experiência para ver o quão confiável o Wikipedia era. E aí eles pegaram um artigo de alguma pessoa famosa, não sei se era o Lula, sei lá, algum famoso desses aqui do Brasil, e mudaram algum dado. Pegaram um dado que estava correto e inseriram um dado, alteraram para um dado incorreto. Não lembro exatamente qual era a informação e nem quem era a pessoa famosa, né? E essa pessoa foi, editou e salvou. E ficou aguardando, e em uma questão de horas, não sei se 3, 4, 5 horas, o artigo já estava corrigido novamente para a informação que era correta, né? Então, assim, as coisas não são tão caóticas e tão aleatórias assim no Wikipedia, não. Na verdade, assim, tem artigos mal escritos? Tem. Mas, assim, dá para se ter um pouco de confiança nas coisas que estão lá. E aí, volto a dizer, se a gente olha para os artigos em inglês, eles estão normalmente, assim, muito mais bem escritos, né? Então, é uma fonte bastante interessante de pesquisa, né? E aí, para concluir, as referências, né? E aí, deixa eu só fazer um comentário com respeito a essas referências aqui, né? Esse primeiro aí, esse Efraim 2008, é o livro, aquele livro que eu falei lá do professor que falava que qualquer tema pode caber como uma graduação, mestrado ou doutorado, né? E aí vocês observem que eu coloquei ali o sobrenome dele, né? Efraim, na verdade é o primeiro nome, e o ano. Isso aí, se eu tivesse um texto, é que ali estava só no slide, eu acabei nem colocando. Se eu tivesse um texto em que eu vou trazer algum trecho da frase desse professor, eu vou colocar essa caixinha, esse abre fecha colchete, né, com o nome e o ano, para lá no texto fazer o leitor, né, apontar para essa parte aqui das referências, que é exatamente onde ele consegue fazer uma pesquisa e saber exatamente de qual obra que eu extraí aquela informação, né? Então tá ali o nome dele, o título, né, a editora e o ano que ele publicou, né? O link ali de baixo, a segunda referência é do Pixabay. Pixabay é uma página
que tem um monte de imagens que são abertas, que a gente pode utilizar. Então, todas as imagens que eu utilizei nessa apresentação foram extraídas desse Pixabay, né? Então, eu coloquei aí uma referência para dar crédito, né? A imagens que são muito bacanas, né? E são uma qualidade tremenda. Normalmente eu uso imagens deles, né? E aí, no final dessa segunda referência, eu até coloquei o último acesso em abril de 2020. Isso é até uma recomendação que as pessoas... É comum em alguns textos científicos o pessoal colocar essa informação aí de último acesso. Mas eu, assim, eu tenho essa questão do senso crítico, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Tem que desenvolver, né? Então, assim, eu ouço um monte de coisas que as pessoas me apresentam, que me colocam, né? E tudo mais, e eu não fico aceitando tudo, né? E assim como eu espero que vocês não aceitem tudo que eu esteja falando, né? Vão e construam seus próprios entendimentos, né? Daquilo que está sendo passado. Então, por exemplo, essa boa prática aí de último acesso, eu normalmente não curto muito. Né? Por quê? Porque assim, esse TCV, esse slide eu preparei agora. E daqui a 5 anos, o que essa informação vai ter de importante? Ah, esse site ali estava disponível em abril de 2020. Ah, mas o que isso quer dizer? De repente amanhã o pessoal tira o site do ar, então não tem garantia nenhuma. Né? Então essa informação de último acesso é uma coisa que eu não gosto muito. Assim, eu vejo as pessoas nos trabalhos científicos, o pessoal colocando isso como informação, mas eu não acho, eu não vejo tanto valor científico nesse tipo de informação. Né? Mas está aí só para ilustrar. Né? Eu não sei nem, por exemplo, se a BNT fala com... porque aí eu estou usando uma URL, né? Essa aqui é a questão. Eu não sei se a BNT, se ela diz alguma coisa especificamente para o uso de URLs, é possível que diga, tá? E aí tem um desconhecimento meu aí de como é que essas coisas são formalizadas lá. A terceira referência é do Eduf, né? Daquela a apresentação lá a definição do que é monografia, né? Eu acho que foi isso. E aí eu coloco lá Eduf 2012, que foi o ano que foi publicado, as iniciais ali dos autores, né? O título de que está a editora EDUF ali 2012 o ano. E olha o que eu fiz. Aí só uma atenção para vocês. Esse livro que tem as orientações da Universidade Federal Fluminense para baixar, para criar monografias, tem a gente consegue baixar um e-book, consegue baixar um PDF, né, digital, né? E aí, só que a URL é muito grande, né? Aí o slide aqui ficou horroroso. Aí o que eu usei uma dessas ferramentas, um desses encurtadores de URL, esse tiny.cc, e aí ficou bonitinho, né? Tiny.cc, eduf-ebook, né? Só um alerta. Esse encurtador, quando eu vi lá as informações, ele tem planos gratuitos e pagos. Quando a gente não tem uma conta autenticada, e eu criei ele sem autenticar nada, ele coloca um alerta. Olha, essa URL, como você não está autenticado, ela pode durar por um tempo que, assim, ele não diz exatamente qual tempo, mas ele diz que em algum momento aquilo pode expirar, né? E aí esse link que eu criei acabar não funcionando. Né? Então, um alerta: esses encurtadores de URL não são um mecanismo interessante para documentos científicos, né? Porque você não sabe por quanto aquilo ali vai durar. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Né? Eu fiz ali de propósito, eu coloquei só para lembrar e falar isso para vocês. Nunca vi ninguém comentando esse tipo de coisa, tá? Mas é o tipo de coisa que eu parei aqui e falei, opa, isso é importante. Então, assim, observe que tem o que de bom senso. A gente tem que pensar sempre. Eu estou criando um texto que vai poder ser referenciado por outras pessoas, consultado, usado por outras pessoas. É um texto científico, eu preciso usar critérios, né, com o mínimo de rigor, com o mínimo de senso, para que aquilo ali faça sentido e para que aquilo ali dure o máximo possível, tenha uma validade, né, o maior possível, né, que seja confiável, né, que seja bastante preciso, né? Então essa é mais ou menos a ideia aí que tem que tá durante todo o processo. Né? Beleza. E por último, a ABNT, né? E aí o que eu comentei com vocês, se vocês observarem, o endereço aí está normaseregras.com, né? O site da ABNT não é esse, né? Esse aí é um site de alguém
particular, não sei se tem uma empresa por trás, que tem um monte de propagandas lá, mas o site ele é interessante, por isso que eu coloquei ali, porque ele faz uma descrição geral de como tem que ser o formato de uma monografia, de um TCC, baseado nas regras da BNT. É um site interessante de ser consultado. Só que aí o que, que aconteceu? Quando eu vi, e no final, lá no rodapé do site, eles colocam, essa é uma página não oficial da BNT. E aí, nesse momento, eu falei, pô, então vamos lá na página oficial, né? Uma vez que eu estou falando, né, de trabalho científico, de rigor científico, nós vamos na página oficial e vamos citar a página oficial. Sendo que quando eu acessei o site da BNT, eu consegui até chegar no documento, né, que descrevia a questão de escrita, né, de monografias e tudo mais, mas a BNT vende as normas, né? É o tipo de coisa que eu não estava nem tão assim familiarizado, né? Mas tem uma venda lá, eu vou até abrir o site aqui e mostrar para vocês, né? É, Você vê aqui, ó, eu acho que é esse documento aqui, ó, Normas e Técnicas de Elaboração, TCC, Dissertação e Teses, R$ 208,60, né? Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso com isso, né? Mas para quem é aluno da UF ou de outras universidades, é bem provável que as universidades tenham pego as regras da BNT e adequado para as suas necessidades, que é como, por exemplo, no caso da UF, né? Então, assim, esse site ele é interessante por dar uma ideia geral de estruturação do texto científico e tem as normas aí de cada universidade, né, que definem, né, como cada texto tem que, o que tem que ter, como tem que estar estruturado, né? Então, pessoal, no momento é isso aí. Eu vou interromper aqui o vídeo e vou abrir para vocês fazerem perguntas, se tiverem. Tá ok? Um minutinho, deixa eu interromper o vídeo aqui para não ficar muito grande.